Olá, meus queridos e minhas queridas. Está começando mais um programa Espaço Saúde. E hoje o programa está um pouquinho diferente. Nós saímos do estúdio da Guaru TV e aportamos no Hospital Santo Amaro, exatamente no setor de oncologia. Oncologia é a especialidade médica que trata de pacientes com câncer. E você sabia que em Guarujá há tratamento para o câncer pelo SUS? Exatamente. O setor de oncologia do Hospital Santo Amaro atende cerca de 300 consultas por mês. Dessas, 30 são cirurgias oncológicas. Imagine você que hoje estão sendo tratados 80 pacientes com quimioterapia aqui no Hospital Santo Amaro, no setor de oncologia. Também há 230 pacientes que recebem o tratamento hormonal, que é um tratamento de quimioterapia oral. É isso aí, é um volume muito grande. Há cirurgias de urologia, mastologia e cirurgia geral de câncer. Gente, o setor é muito bem preparado. E para falar um pouco mais a respeito tanto do setor quanto sobre a doença câncer, nós vamos conversar com o Dr. Rafael. Ele nos recebeu em seu consultório e vai esclarecer uma série de dúvidas, principalmente sobre HPV. Porque HPV, existe um índice muito grande de pacientes com HPV aqui no município de Guarujá. Vamos conferir. Dr. Rafael, tem muito paciente de câncer que está em tratamento aqui no Hospital Santo Amaro, no setor de oncologia? Tem bastante paciente. Aqui a gente da Clínica Amos do Guarujá começou já há um tempinho já esse trabalho com os pacientes oncológicos aqui no Hospital Santo Amaro. E agora vem crescendo cada vez mais os pacientes com diagnóstico de câncer. E então o nosso número de atendimento está crescendo bastante, até que a gente não está dando conta na agenda de tantos pacientes que estão sendo encaminhados. Então está sendo um trabalho árduo, mas acredito que a gente está conseguindo ajudar bastante gente. E quais são os principais tipos de câncer que o senhor tem atendido? O principal tipo de câncer que chega aqui, ele reflete muito os principais tipos de câncer do Brasil, que é o câncer de mama, o câncer de próstata, o câncer de intestino, que a gente chama de cólon, e o câncer de colo de útero, que especificamente no Guarujá, eu como sou médico de São Paulo, acabei de chegar, eu sou da Santa Casa de São Paulo, como eu cheguei agora no Guarujá, eu estou vendo muito paciente jovem com câncer de colo de útero, muita mulher de 30 a 35 anos com câncer de colo de útero que eu não via em São Paulo. Eu via mais em 40, 50 anos e não via em tantas mulheres. Então aqui, especificamente, eu acho que o câncer de colo de útero é uma preocupação. E a que deve ser esse elevado índice que tem aparecido? Eu acredito que são inúmeros fatores, né? Um dos fatores é falta de informação para a população. Então eu acho que a população tem que estar ciente, as mulheres, que a partir do momento que você inicia a sua vida sexual, você precisa ir fazer o preventivo anualmente no posto de saúde. As reclamações que eu mais recebo aqui, mas meu posto de saúde fechou, mas meu posto de saúde não tem. Claro, daí a gente entra em outro problema de saúde, que é as falhas que acontecem no SUS, que existem, a gente sabe, a gente acaba vivendo isso, mas a gente tem que tentar driblar, a gente tem que tentar fazer o Papa Nicolau, porque é muito importante. Então, se não tem no teu posto, tenta em outro posto de saúde, tenta fazer nesse ano, fazer em algum outro exame particular, conversar com algum médico, com alguma mulher, porque senão você acaba deixando passar uma lesão que é simplesmente removida quando está inicial e quando não está em estágio inicial vai causar bastante sequela. E esse câncer de colo de útero, ele é causado... Como que a pessoa adquire o câncer de colo de útero? O câncer de colo de útero ele é causado basicamente pelo vírus HPV. O vírus HPV é uma doença sexualmente transmitível. Hoje em dia, acredita-se que a cada 10 pessoas, 6 ou 7 pessoas têm o vírus do HPV. O homem carrega o vírus, não manifesta muito, mas pode manifestar. Na glande do pênis aparecem algumas verrugas, pode ser. E na mulher, o problema é porque ele fica no colo do útero, que é internamente. Só vai pegar quando fizer o exame especular, ou quando fizer e ver a lesão, ou quando fizer o Papa Nicolau. Entendi. E assim, como é que a pessoa pode se prevenir do contágio com HPV?
O HPV você se previne com preservativo, o uso da camisinha, coisa que eu acho que não deve existir no Guarujá, porque tem bastante pessoas com o vírus do HPV. Mas é ruim, mas é só usar o preservativo. E o problema disso tudo é que chegam muitos pacientes e falam, doutor, eu sou casado, eu tenho que usar? Daí a gente vai partir na confiança do casal, porque pode ter traições, a gente sabe que existe. A questão é, você confia a sua vida nessa outra pessoa? Você confia? Tudo bem, não tem problema. Agora, você é casada, você não vai usar o preservativo, tem só um único parceiro? Tudo bem, não precisa usar preservativo, mas faça o Papa Nicolau. Agora, você tem múltiplos parceiros ou você não tem um parceiro fixo? Use a camisinha, porque é o melhor método de prevenção, porque senão você vai acabar contraindo o vírus do HPV e se não fizer o Papa Nicolau, ele vai desenvolver um câncer. Doutor Rafael, o contágio do HPV é de mulher para homem e homem para mulher e de ambos os sexos? Pode ser de homem para homem, mulher para mulher, não importa se é relação heterossexual ou homossexual. A gente tem muitos pacientes também que têm relação homossexual, então faz o sexo anal e acaba pegando o HPV e pode dar um câncer de ânus, tá? Então isso pode virar. O HPV, ele é um vírus que causa câncer, então ele pode causar câncer em qualquer lugar. O câncer é causado sempre por vírus? Sempre pelo vírus do HPV. Isso que me deixa mais preocupado, porque é um câncer facilmente controlado. É um câncer que em países desenvolvidos, Estados Unidos, Canadá e Europa, alguns países da Europa, basicamente está acabando esse câncer. Porque eles implementaram a vacinação da população, já existe vacina contra o HPV. E essa vacinação lá nesses países já tem algum tempo. Então você está vacinando a população e no futuro eles não vão ter mais o câncer. No Brasil a gente iniciou já para as crianças de 8 a 12 anos a vacinação contra o HPV. E o que me deixa mais preocupado é que tem muitas mães que não acham que tem que vacinar o filho para o HPV. Porque eles acreditam que a filha não tem relação sexual, então não precisa. Só que a filha vai ter relação sexual. Todo mundo, alguma hora da vida, exceto a filha ou o filho, vai acabar tendo relação sexual. Então a gente tem que vacinar sim os nossos filhos. E eu já soube, eu não sei informar os dados, mas eu soube que a vacinação está tendo uma baixa aderência pelas mães e não pelas crianças. E isso é preocupante, porque é um vírus que a gente pode eliminar. É um câncer que no futuro a gente podia acabar, mas atualmente é um câncer que está matando mulheres jovens. Gente, é muito preocupante então, doutor. Muito preocupante, muito preocupante. E a população tem que ser orientada sobre isso. Por isso que eu gostaria, eu já pensei, eu não sei numa forma de articular isso daí, mas eu estou tentando bolar um projeto para eu conseguir passar umas palestras, não só eu, mas como outros médicos, ginecologistas, cirurgiões oncológicos, todos que participam do tratamento do câncer de colo de útero, para passar nas policlínicas, falar com a comunidade e explicar a importância para as mulheres mais jovens do uso do preservativo e para as mães da vacinação contra o HPV. Então isso é uma coisa que é um projeto que está iniciando, está em fase inicial, mas é uma realidade que eu acho que vai ajudar bastante. Como fazer essa comunicação médico-paciente que eu acredito que está faltando um pouco ainda aqui. Entendi. Agora, no início do nosso bate-papo, o senhor falou que quando é detectado, quando é diagnosticado inicialmente o câncer de colo de útero, quando há infecção por HPV, há chance de cura, a chance de tirar essa lesão. Como é que é realizado esse procedimento? Quando a gente descobre o câncer de colo de útero, você faz o Papa Nicolau, você raspa o colo do útero e você acaba vendo no microscópio umas células cancerígenas. Quando você vê só as células, você não vê nenhuma lesão no colo do útero visível, você abre, você não vê. Então é inicial. Você pode muito bem entrar e só raspar o colo, tirar uma parte do colo do útero, que você praticamente vai ficar curado sem nenhuma sequela. Então é muito simples quando você pega em estágio inicial. Quando você já vê alguma lesão,
essa lesão ela pode crescer para os lados, pode invadir o canal do reto do intestino, como pode pegar alguma parte do ureter, que é a parte que sai a urina. Então é uma região muito importante o colo do útero, uma região muito com irrigações nervosas, que o tratamento vai fazer algumas sequelas se ele tiver avançado. Se ele não está em estágio inicial, eu vou ter que mandar fazer uma radioterapia. O que seria? Uma radiação que joga e queima essa região. Consequentemente, ele vai queimar algum feixe nervoso, algum nervo, que a paciente pode ficar curada, mas vai ter alguma sequela no futuro. Você já pega aqui pacientes curadas que mantêm uma dor muito forte no local do colo do útero, na vagina. A paciente pode ter dores na relação sexual, que é uma coisa ruim para quem é sexualmente ativo. E tem doenças que são irressecáveis, você não consegue ressecar. Aí você vai fazer radioterapia, braquiterapia e quimioterapia na veia, que dá náusea, vômitos. Então a paciente tem a chance de cura para ficar com alguma sequela para o resto da vida, ou não, ou muitas vezes não curam, continuam com a doença e pode ocasionar a morte. Nossa, doutor, outra coisa, com relação aos homens, né? Quando tem o contágio do HPV, também é o mesmo procedimento? Ele também pode ter chance de cura? Pode, é assim, os homens no HPV, o homem com HPV é um pouquinho diferente. Porque como a lesão ela é visível, o homem vê na glande do pênis, ele começa a ver uma verruga nascendo, e como ele vê, ele se preocupa e vai no urologista e ele queima. A gente, mesma coisa que faz no colo do útero em estágio inicial, ele queima. O problema do colo do útero é que nasce a mesma verruga no colo do útero, só que ela não vê. Ela não faz o Papa Nicolau, fica normalmente 3, 5, 7 anos, que é o tempo que demora para virar câncer, é 7 anos, não é tão rápido. Então, se ela ficou esse período, 5, 7 anos sem ir, vai virar um câncer. E daí virou o câncer, e daí a gente acaba tendo que pegar um pouco pesado no tratamento. No homem é diferente, o homem é portador, às vezes não manifesta a doença, e quando manifesta, ele acaba logo no início. Mas pode causar o câncer de pênis também. Entendi. E há possibilidade do HPV ser visível na mulher também, por exemplo, com verrugas em regiões externas, como vulva, como nos lábios, e ser um HPV e evoluir para câncer? Pode. O HPV também causa câncer de vulva. Então, dependendo de onde ele está alojado, se ele estiver no colo do útero, que é o mais comum, porque é onde tem a penetração, daí ele causa no colo do útero, mas ele pode muito bem estar na vulva, e daí vai aparecer uma verruga que nem no homem é mais fácil vista, e daí vai ser queimada. Por isso que é mais difícil de ver o câncer de vulva, porque normalmente a mulher vê a verruga, elimina e acabou, e não tem mais um problema, não evolui. E há chance de transmissão do HPV por outras vias que não sexuais, por exemplo, toalhas, sanitários, banheiro, alguma coisa nesse sentido, banco de praça? Não existe isso daí. O HPV é transmitido apenas sexualmente, só. Importante. Bom, a gente destrinchou HPV, né, doutor? Eu queria ressaltar também dos sintomas do câncer de colo de útero, o que a paciente vai sentir. Infelizmente, quando a paciente tiver sintomas, a doença já está avançada. Mostra que o câncer no colo do útero, aquela lesão, já cresceu e está causando sintomas que são dor para ter relação sexual e sangramento uterino anormal. Esses são os principais sintomas e normalmente quando tem é doença avançada. Por isso, é uma doença silenciosa, tem que tomar cuidado, tem que se prevenir e não esperar sentir alguma coisa. E eu penso, aproveitando o seu gancho, que algumas mulheres, depois da menopausa, largam um pouco de mão de fazer esse preventivo. O vírus pode ficar adormecido nesse período, e aí, por isso, uma incidência de quando se é mais velha? Pode ficar adormecido, e não é porque a mulher entrou em menopausa que ela não tem mais relação sexual. Ela continua tendo relação sexual, ela pode adquirir o vírus do HPV quando tiver 50 anos e depois de 10 anos causar o câncer e iniciar um câncer de colo de útero com 60 anos. Então tem que fazer o Papa Nicolau até
acabar a relação sexual ativa, até mais 5, 7 anos ele tem que manter fazendo o Papa Nicolau. Importante. E com relação à vacina, ela tem uma durabilidade para a vida toda? Por exemplo, porque a faixa etária que se vacina na rede pública, como o senhor bem citou, de 8 ou 9 anos, não me recordo, até os 12, 13 anos, não é isso? Tanto para meninos quanto para meninas. E ela tem duração? Existe um reforço? Não existe reforço. São 2 doses que aplicam nela. Existem outras vacinas de 4 doses que você pode fazer paga, mas no SUS é liberado assim e não existe reforço e ela dura para a vida toda. Aproveitando a questão da vacina, logo que surgiu a vacina, surgiu aí um mal-estar com algumas meninas que teriam passado mal. Existe esse tipo de efeito colateral? Não, vacina do HPV não tem nenhuma reação, não dá sintomas de gripe, não dá febre, não dá dores no corpo. Então podem tomar a vacina que não tem nenhuma reação. Ela diminui em cerca de 98% o risco de câncer de colo de útero. Portanto, vacinou, não vai ter câncer de colo de útero. É um índice alto? É um índice alto, por isso que tem que vacinar. E usar preservativo sempre? E usar preservativo sempre. Legal. Bom, a gente falou bastante de HPV, mas o setor de oncologia, a clínica de oncologia do Hospital Santo Amaro, oferece diversos outros serviços, né? Eu gostaria que o senhor elencasse para a gente todos os serviços que o setor de oncologia preconiza e a quem é acessível esse serviço. O serviço de oncologia AMOS do Guarujá, a nossa clínica a gente chama, a gente tem um setor de quimioterapia, depois a gente pode mostrar lá para dar uma olhada, que a gente faz quimioterapia. A gente tem de 15 a 20 cadeiras de quimioterapia para poder fazer sessões de quimio. A gente tem de segunda até sexta-feira disponível para fazer. Temos o setor de internação, que é do hospital, que o paciente que tiver alguma complicação pode ficar internado. E temos os ambulatórios da cirurgia oncológica, da urologia, da mastologia, que trata normalmente o câncer de mama, e da oncologia. Basicamente esse serviço. Essas campanhas, o senhor falou da mastologia, eu lembrei das campanhas, Outubro Rosa, essas campanhas de alerta à necessidade da prevenção de câncer. O senhor acha interessante? Qual a sua avaliação a respeito dessas campanhas? Eu acho muito interessante. No ano passado, no Outubro Rosa, a gente fez, eu fiz aqui embaixo uma palestra para os funcionários do hospital, então são agentes de saúde, sobre o câncer de mama. E eu fiz uma pergunta: o que causa o câncer de mama? E eu ouvi algumas respostas falando sutiã apertado, algumas coisas que não são verdades, né? O câncer de mama tem outras causas, que é reposição hormonal, genética, entre outras, e nada a ver com o sutiã. Então, mostra que mesmo, às vezes, os agentes da saúde não estão preparados para passar essa informação. Imagine a nossa população, também não estão preparados. Muitas vezes a gente vê mulheres que têm o caroço na mama e acabam não falando nada para ninguém por vergonha, porque acha que alguém vai falar mal dela. E quando chega já está um caroço muito grande, um nódulo muito grande. Então a informação para a população é muito importante. Tá certo. Doutor, aproveitando, vou convidar toda a população a participar da primeira Pink Run etapa Guarujá, porque a Pink Run vai destinar parte do valor das inscrições para o setor de oncologia do Santo Amaro. O senhor sabia? Não sabia. Muito legal. Gostei. Estarei lá correndo, então. Quem quiser, vamos correr lá. Vamos correr, caminhar. Tem vários percursos, 3, 5 e 10 quilômetros. Vai ser realizado em outubro, dia 28 de outubro. E estão todos convidados no Facebook do hospital, no site do hospital tem todas as orientações para inscrição. Aqui no hospital há um setor lá na ouvidoria que também está aceitando inscrições. Então, vamos lá, população, ajudar a clínica oncológica aqui do Hospital Santo Amaro. Importante frisar, doutor, o atendimento é aberto à população? O atendimento é aberto à população, a gente faz parte do SUS, então o encaminhamento tem que vir das policlínicas. Então, quando tiver alguma biópsia, alguma possibilidade de câncer, tem que se direcionar para a policlínica para poder ser encaminhado. Assim que for encaminhado, a gente inicia o atendimento.
Legal. Uma última dúvida. Por que demora tanto a biópsia para ficar pronta, doutor? É comum? Olha, é uma pergunta um pouco difícil de responder. A biópsia demora porque por excesso de pacientes que tem no SUS com falta de estrutura. Então, assim, a gente precisa de um médico para fazer a biópsia, de um aparelho para poder fazer e de um médico para poder ler a biópsia, que é o patologista. Então, assim, uma biópsia, depois que tirar um pedaço do nódulo de algum caroço que tiver, isso vai demorar de 3, 4 semanas para poder sair o resultado em qualquer outro lugar. O problema é para o paciente ser encaminhado, o paciente fazer uma mamografia, descobrir o nódulo, depois ser encaminhado para fazer essa biópsia, tirar um pedaço desse nódulo e fazer isso. O problema é o excesso de pacientes. Não, mas é de fato o resultado da biópsia, que eu noto que tanto o SUS quanto o particular é o mesmo tempo, né? Demora porque a gente tem que preparar a lâmina. Quando você tira um pedaço, você prepara uma lâmina, um pedaço de vidro que você joga algum corante, e depois de algum tempo que ele fixar na lâmina, você tem que olhar no microscópio, o patologista, o médico, e ele acaba vendo e acaba dando esse laudo, e depois ainda tem um imunistoquímico, que é a complementação da biópsia, que às vezes, na maioria dos casos, a gente acaba tendo que precisar fazer. Então isso vai mais umas 2 semanas. Tá certo, então, doutor Rafael, muito obrigada por suas preciosas informações. Espero que o senhor retorne ao programa Espaço Saúde. Eu espero também. Obrigado a vocês. Obrigado a todos. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790.